Vamos continuar as alahot do Siman Taf Reish Lamed. Estamos no Seif Dalet. Falamos em relação a duas paredes que elas estão dispostas uma em frente à outra como um corredor. Nós falamos que é necessário colocar uma terceira parede, no caso, entre essas duas paredes que estão uma em frente à outra, numa medida de Arbat Tfahim macho. Essa parede tem que ter pelo menos 4 Tfahim e um pouco. E eu posso colocar ela próxima de uma das duas paredes, pelo menos 3 Tfahim. Não pode ser mais do que 3 Tfahim, tem que ser próximo de 3 Tfahim para que haja a lei de Lavud. Mas a gente viu também na Lachalif, o Shulchan Aruch, é necessário fazer uma Tsurat Petach, que seria colocar um bambu em cima da onde há essa distância da parede, para que haja uma ligação, como se tivesse ali uma porta, um Tsurat Petach, que vai fazer, na verdade, uma outra parede de forma teórica. Vamos continuar aqui. Fala o Shulchan Aruch no Seif Dalet. Isso em relação, quando colocamos essas paredes num local, onde não tem uma parede na frente. Agora, se eu fiz essa sukkah no meio do Hatzer, no meio de um pátio, longe das paredes desse pátio, mesmo que só tinha duas paredes, uma em frente à outra, é necessário colocar essas duas paredes, uma colada na outra, como vimos no Seif Aleph e no Seif Beit. Vamos ver o comentário do Mishnah Berurah, no Seif da Bemtza Hatzer. Se a gente colocar essas duas paredes no meio de um Hatzer, Mekor din zeu meharan, ve'en magen Abraham shecholei kalzeh, ודעתו דאין להתיר להרן אלא כי ששתי דפנות זו כנגזו של סוכה הם עצמם דפנות לחצר והי מהני דופן אמצעי של החצר אף לפי שאינה דופן הסוכה כגון שזו של סוכה לצד דופן אמצעי אינה מסוכה כלל שלא תהיה נידונה מכסוכה עשויות כמבוי אבל לא כשהיא עומדת באמצע החצר. Ou seja, isso que a gente falou que pode ser disposto as duas paredes uma em frente à outra, é quando a gente utiliza uma das cercas desse pátio para ser uma terceira parede e para que complete o mínimo de 3 paredes. Agora, se está no meio de um pátio, aí não. Assim fala o Mishnah Berurah. Seif Katan Kaf Aleph, Dailak Betikuna Matir, Vehanu Shamid Atefah Meruvah Mepahot Shoshot Fahim, Samur Ledofen, Vehainu Latzad Sheu Keneged Apeta Hatzer, Velo Latzad Sheu Keneged Dofen Hatzer. Então é necessário colocar essa terceira parede afastada 3 tfahim de uma das duas paredes. Então é como se a gente tivesse colocado duas paredes, uma em frente à outra, e uma terceira afastada 3 tfahim de uma delas. Mas o melhor caso é a gente fazer o Tsurat Petach, porque aí a gente cumpre com todas as halachot, nesse caso. Vamos ver o Seif Rei. כשהכשירו בשתי דפנות עשויות כמין גם בטפח וצורת הפתח, אפילו אם יש בשתי דפנות פתחים הרבה שאין בהן צורת הפתח, כשהצטרף כל הפרוץ מרובה על העומד כשרה. Ou seja, fala o Shulchan Aruch que isso que a gente falou, que é permitido colocar duas paredes, uma colada na outra, e fazer Tsurat Petach, mesmo que essas duas paredes elas têm muitas aberturas, e a condição é que não tenha mais aberturas do que parte fechada. Ou seja, tenha mais parte fechada do que abertura, aí vai estar caché. Rak sheloyu apetachim bakranot, que também essas aberturas não sejam nas pontas, nos cantos. Que meritzot zichol liot mechubarim kemin gam. Ou seja, é necessário que essas paredes precisem estar coladas umas na outra. Então não pode ser que no canto onde elas estão coladas, conectadas, no ângulo agudo dessa sukkah, lá tenha uma abertura. O bilvat sheloye baem pirtzai terá eser amot, que também não tenha uma abertura de mais de 10 amot. Agora, se tem Tsurat Petach, aí não vai ter problema, porque o próprio formato da Tsurat Petach vai fazer uma conexão entre essas paredes. Porém, Learambam, afilo esh la Tsurat Petach, im esh la pirtzai yoter ma'eser, psulalef. O Rambam, ele discorda do que acabamos de dizer, que se tem mais de 10 amot de abertura, mesmo com Tsurat Petach, vai estar passul. Ela imken omed merube ala parutz, a não ser que tenha mais paredes expostas do que aberturas. Fala o Remá, hoje em dia se costuma, fala o Remá, fazer paredes completas, porque a gente não tem mais o conhecimento correto de como fazer com paredes com abertura. Então é melhor fazer sempre com a parede fechada. O Mishelok de Tzorchol Mehitzot, Adif Azlasot Shlosh Mehitzot Shlemot, uma pessoa que não tem muitas condições para adquirir paredes,
ou ela não tem onde conseguir tantas paredes, é melhor ela fazer uma sucá de 3 paredes completas do que fazer uma sucá de 4 paredes incompletas. Tá? Então sempre temos que dar preferência a paredes totalmente completas. Vamos ver agora o Mishnah Berurah no Seif Rei. Kol aparutz emerubê, tzolomar alidei apratzot shesh b'shtei adfanot im b'shtei adfanot apratzot yahdi parutz merubê ala omed. Ou seja, contando as aberturas das duas paredes que estão conectadas uma com a outra, com as aberturas que tem da porta dela. Val im beotan shtei adfanot shneimot parutz shebahen merubê ala omed shebahen asur. ודווקא אם הפרצות הם יותר משלושה טפחים. אבל אם הם פחות משלושה טפחים, כי לעבודם יהווה כסתום ואין שם פרצה עליה. Isso que a gente falou de aberturas na parede, tem que ser aberturas para ser considerado uma abertura mais do que 3 tfahim. Agora, se essas aberturas, essas janelas, essas aberturas têm menos de 3 tfahim, a gente não considera aquilo uma abertura, é como se fosse um lavudo, é como se aquilo estivesse totalmente ligado. Vem do Magen Abraham, reish siman shedato de dafka im oseh asukah me'arba defanot. Avalim oseh mishlosha defanot lo mehani midrabanan aledei lavud. Isso que a gente está falando, que vale considerar lavud, é só quando a gente faz uma sucá de 4 paredes, aí eu considero os buracos com menos de 3 tfahim um lavud, como se estivesse ligado. Agora, se é uma sucá feita de 3 paredes, não vale midrabanan considerar o lavud. Então, mais uma vez, a gente vê, de acordo com o Mishnah Berurah, o cuidado que temos que ter para que a parede ela seja totalmente fechada e não com aberturas. Parutz ala omed, kaf gimel, seif katan gavir, dafka im beomed yela kopanim shur b'makom chashuv, dehainu pas shel arba tefachim. Ou seja, nós temos que ter em consideração que a parte que vai estar disposta de pé da parede tem que ser pelo menos de 4 tefachim. Então seria 4 tefachim de parede, 3 de abertura. 4 tefachim de parede, 3 de abertura. E assim a gente consideraria como se estivesse tudo ligado. Porém, a gente está vendo que no filme de Amurá é melhor que não seja assim. Seif kaf dalet, rak shelo yu apetachim, hainu afilim asuyot betzurat apetach, deaf delinyan shabbat lidei tzurat apetach, have kesatum mamash, בעניין סוכה חמור יותר, דבעינא שיש שתי דפנות מחוברות ממש בזווית, ולא די צורת הפתח. Ou seja, quando a gente fala que as duas paredes estão conectadas umas com as outras, mesmo que talvez nessa conexão há uma abertura no formato de tzurat apetach, em relação ao Shabbat, a gente permite, é considerado como se fosse fechado, mas em relação ao sukkah nós somos mais rigorosos e a gente não permite que haja tzurat apetach na conexão entre as duas paredes. Continua o Mishnah Berurah, bekarnot, nas pontas, seif katan kafrei, והקרן היה לו לומר דהה מיירי המחבר בדליקה בסוכה אלא שתי דפנות שלמות דליקה אלא קרן אחת. Isso a gente falou, parece que é numa suká onde só tinham 2 paredes e tem uma conexão só. Ela deremash te ashmuina af ehido se suká shel arba defanot shlemot shein lo lasot ptachim bechol kranot, mas lefi urema parece que essa alahá de não ter tzurat apetach, uma abertura em formato de porta, em nenhum tipo de suká, mesmo numa suká com 4 paredes, em nenhum dos seus cantos pode ter abertura. Porque a gente não vai encontrar 2 paredes conectadas por completo. Agora, se você quiser, numa sucá de 4 paredes, manter 2 ligadas, ou seja, um ângulo vai estar ligado, os outros ângulos vão estar abertos com tzurat apetach, não teria problema. Seif kavav, o bilvad terá leser amot, falamos que a abertura não pode ter mais de 10 amot. Mesmo que tenha mais parede do que abertura, se essa abertura tem mais de 10 amot, a gente vai proibir. Porque agora vai ser chamado uma porta, não vai ser chamado de abertura. Kafret, seif katav kafret, lasot mehitzot shelemot, etzon lomar, shelo ou seja, a gente não deve utilizar, como a gente viu o Lefi Urema, que hoje em dia não se usa paredes com aberturas, e sim paredes totalmente fechadas. E a gente viu também que temos que ser rigorosos nessa alahá e não usar nem a lei de lavud e nem a lei de tzurat apetach. Que para a pessoa cumprir uma mitzvah de forma plena, de forma completa, ela tem que pelo menos ter 3 paredes completas e fechadas de todos os cantos. A única abertura que possa ter é a abertura da porta. Vamos ver agora o Seif Vav. Na Atzarba Kundassin, uma pessoa que fincou no chão 4 bambus, Ben Tzagag, Ben Shasfatagag, não importa se ele fincou esses bambus no chão do seu terraço, nas pontas, ou no meio do terraço, Vesichech al Gaban, e ele colocou um teto em cima, Psulá.
Tem aqueles que permitem quando o bambu está disposto na ponta, na margem do seu terraço. Porque a gente vai falar a regra de que a parede do terraço vai projetar para cima e é como se tivesse paredes em volta dessa sucá. Ou seja, eu tenho um terraço quadrado e lá em cima eu coloquei 4 bambus, um em cada ponta. Então eu vou falar Gudasik Mehitzeta, ou seja, que a parede do terraço ele vai se projetar para cima e vai preencher esses 4 cantos da sucá. Vamos ver o Mishnah Berurah, o que ele fala sobre isso daqui. Ben Asfat Adgag Psulá, de acordo com o primeiro Yeshomrim, a gente falou aqui que é proibido, mesmo no meio ou na margem. Mesmo que em relação a Shabbat a gente fala para todas as opiniões que a parede se projeta para cima. Em relação ao sukkah é necessário que tenham paredes completas de verdade e não de paredes teóricas. Está explicando o que é esse conceito de Gudasik Mehitzeta. Nós falamos no Yeshomrim final de que se é na margem do terraço é permitido e falamos que a parede se projeta para cima. É necessário que haja essa condição, que o teto da sukkah ele não saia para fora. Ele sim é um teto, é um prédio totalmente preenchido, não é um telhado que se abre uma margem para fora. Gudasik mehitzetal seif katan lamedalef vedaf keshual sfatagag amamash, que tem que estar bemet os bambus dispostos na margem desse terraço. Avalarhok mizeafilu parhot shloshat vahim. Agora, mesmo que esse bambu está pertinho, 3 tefachim da margem, já não falamos essa regra. E Alahá é como a primeira opinião, falamos na Mishnah Berurah, que a gente não se apoia na lei de Gudasik, Mehitzeta, em relação a sukkah, de se projetar a parede para cima. Então temos que levar em consideração de que a gente não deve usar desse dispositivo de colocar bambus na margem do nosso prédio e utilizar a parede do prédio projetada para cima. Bezrat Hashem, nós vamos continuar no próximo shiur, no Seif Zain.